Ei, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E no vídeo de hoje eu farei a correção dos exercícios que eu propus para vocês no último vídeo em que falamos sobre equações do segundo grau. Então, se você fez a atividade, ficou com alguma dúvida, conferiu o gabarito e não sabe por que deu aquela resposta, hoje eu estou aqui para esclarecer tudo para você. Vamos lá? Então, eu solicitei, eu propus para vocês duas páginas. A página 90, os números do 1 ao 4, e a página 91, do 1 ao 3. A número 1, ela pede para você escrever as equações que são do segundo grau com uma incógnita. Então, vamos recapitular. Para que seja uma equação do segundo grau, nós temos que ter uma incógnita com expoente 2. Tá bom? O que garante ser uma equação do segundo grau é isso. Você ter uma incógnita com o expoente 2. E aí nós vamos analisar e vamos aí marcando qual dessas alternativas aí se enquadra numa equação do segundo grau. Na letra A, nós temos aqui, o termo que está elevado a 2, temos o x ao quadrado. E também temos o x e temos o termo independente. Ou seja, é uma equação do segundo grau e ainda ela é completa. Então, você pode marcar a letra A. Na letra B, olha só, embora nós tenhamos o x elevado a 2, mas nós temos também o x elevado a 4. Então, o que está predominando aqui não é uma equação do segundo grau, e sim do quarto grau, tá bom? Porque quem diz pra gente se é do segundo grau ou não, é quando o maior expoente é o 2. E nesse caso, o maior expoente é o 4. Então, você não vai marcar a letra B, tá bom? Na letra C, nós não temos, a incógnita com o expoente 2. É uma equaçãozinha do primeiro grau. Então, você não vai marcar a letra C. Na letra D, é uma equação do segundo grau, porque o maior expoente é o 2. Então, você pode marcar a letra D. Na letra E, nós também temos uma equação do segundo grau, porque o maior expoente é o 2 da sua incógnita. Então, pode marcar a letra E também. Na letra F, nós também temos uma equação do segundo grau, porque o maior expoente é o 2. E ela não é uma equação completa, mas ela é uma equação do segundo grau. A letra G não é uma equação do segundo grau, é uma equação de quarto grau, tá bom? Então, você não marca a letra G. E a letra H, olha só que pegadinha, pessoal. Lembra que quando eu expliquei para vocês que o número que acompanha o x2, ou seja, o coeficiente A, ele não pode ser igual a 0. Por quê? Porque se ele for igual a 0, anula o x ao quadrado. Então, isso aqui não é uma equação do segundo grau, tá bom? Porque o coeficiente A tem que ser diferente de 0. Se ele for igual a 0, torna-se uma equação do primeiro grau. Então, você não vai marcar a letra H. Tranquilinho aí? Na número 1, beleza? Então, vamos para a número 2. A número 2 é para você identificar como completa ou incompleta cada uma das equações. E aí, nós vamos recapitular o seguinte. Para ela ser completa, ela tem que ter o coeficiente A, tem que ter o B e também tem que ter o C. Se faltar o B ou o C, ou os dois juntos, então ela é incompleta, ok? Então, partindo desse pressuposto, nós vamos classificar. Olha só, na letra A é uma equação completa, porque temos o A, temos o B e temos o C. Então, pode classificar como completa. Na letra B, também temos uma equação completa, porque tem o A, tem o B e também tem o C. Na letra C, não é uma equação
incompleta, né, galerinha? Porque tá faltando o termo independente, tá faltando o termo C. Então, ela é incompleta, tá bom? Na alternativa D, nós temos uma equação completa. Tem o A, temos o B e também temos o C. Na letra E, nós temos uma equação incompleta. Por quê? Está faltando o elemento B. Então, é incompleta, tá bom? E aí, são só essas, né? Que pediu pra gente identificar. Não, temos a letra F. A letra F é uma equação incompleta, pessoal, porque está faltando o coeficiente C. Então, vamos marcar como incompleta. Tranquilinho aí? Fechou? Podemos ir para número 3? Então, vamos lá. A número 3 diz o seguinte: todas as equações seguintes são do segundo grau e estão escritas na forma de ax² mais bx mais c igual a 0. Ou seja, está na fórmula geral, já bonitinha. Todos os termos agrupados, tá? Está na forma reduzida. E aí, ele pediu para você identificar os coeficientes. Identificar coeficiente, pessoal, é você dizer quem é o A, quem é o B e quem é o C, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando que o A é aquele que acompanha o x², o B é aquele que acompanha o x elevado a 1, ou a variável elevado a 1, né? E o termo C é aquele independente, tá bom? Então, aqui, nós temos que o A é 10, o B é 3 e o C é menos 1. Na letra B, nós temos aqui, ó, quando não aparece coeficiente, lembre-se que é sempre o número 1, tá bom? Não é o 0. Então, aqui o A é 1, o B é 2 e o C é menos 8. Na letra C, olha, quem é o A? É o 1, ó, o que acompanha a incógnita elevada ao quadrado, tá bom? Então, no nosso caso aqui é o y ao quadrado. Então, o A é 1, o B é menos 3 e o C é menos 4. Na letra D, nós temos A igual a 7, B igual a 10 e o C igual a 3. Na letra E, nós temos o A como menos 4, o B igual a 6 e aqui não temos o termo independente. Quando não tem, ele é igual a 0, tá bom? Então, é o termo C. Na letra F, olha, é uma equação incompleta. O A é igual a 1, porque é o R ao quadrado. O B nós não temos, que seria o coeficiente que acompanha o R. E não temos aqui, então ele é igual a 0. E o C é menos 16, tá bom? Na letra G, nós temos A igual a menos 6, o B igual a 1 e o C também é 1. Na letra H, nós temos A igual a 5, o B é menos 10 e aqui nós não temos o termo independente. Então, quando nós não temos, ele é igual a 0. Tranquilinho essa, né, pessoal? Acho que essa aqui é só para saber mesmo se você sabe quem é o A, quem é o B e quem é o C, tá bom? Então, vamos para a próxima. A número 4 disse o seguinte: ela pede para você escrever a equação. Então, ela fez o contrário, ó. Ela te deu os coeficientes e pediu para que você montasse, deixasse nesse jeitinho aqui, ó. Então, se você fez a 3 tranquila, a 4 é o inverso da número 3, tá bom? Então, aqui, ó, o A é quem vai acompanhar o x², né? O B é quem vai ser acompanhado do x e o C será o nosso termo independente. Então, ficará assim, ó, x² mais 6x mais 9 igual a 0. Na letra B, nós teremos 4x² menos 6x mais 2 igual a 0. Na letra C, olha, ele colocou que o B é igual a 0, ou seja, teremos uma equação incompleta, só com o A e o C, tá bom? Então, não precisa você escrever 0x, tá? Basta você escrever só assim, ó,
4x ao quadrado menos 25 igual a 0. Tá bom? Ah, professora, se eu escrever 0x vai estar errado? Não, mas não é usual escrever dessa forma, tá ok? Então, na letra D, olha, é uma equação incompleta, porque ele colocou o termo independente como 0. Então, vamos ter somente o A e o B. Então, vai ficar assim, ó, menos 21x ao quadrado mais 7x igual a 0. Não precisa também colocar mais 7x mais 0 igual a 0. Não precisa, tá bom? Tranquilo aí, gente? É número 4? Tranquilo, né? Acho que bem suave. Agora vamos para a página 91, ok? A página 91 diz o seguinte, na número 1, observe a frase. O quadrado de um número aumentado do triplo desse número é igual ao próprio número mais 35. Olha, quando eu leio esses probleminhas, me lembra do nosso 7º ano, quando a gente começou as equações do 1º grau, e aí nós trabalhamos alguns probleminhas desse tipo. Vocês estão lembrados? Que a gente tinha lá as frases e era para vocês montarem a equação. Aqui é a mesma coisa, só que agora nós vamos construir uma equação do 2º grau. Mas a ideia é a mesma que nós trabalhamos lá no nosso 7º ano, tá bom? Então, vamos lá. Pediu que agora você escreva na forma reduzida a equação do 2º grau, que se pode formar com os dados da frase anterior. Então, vamos por partes. Quando ele diz assim, o quadrado de um número, que número que é esse? Um número qualquer. Quando é um número qualquer, nós representamos por uma letra. Pode ser X, pode ser Y, pode ser A, pode ser B, qualquer letra. Eu vou usar o X. Então, o quadrado significa elevado a 2. Então, X ao quadrado, tá bom? Aumentado, galera, é operação de mais, é somar, tá bom? Adicionar. Então, adicionando o triplo desse número. Esse número é quem? X. O triplo dele é 3x. Então, vamos adicionar, ou seja, mais, aumentando 3x. É igual, então você vai colocar o sinal de igual ao próprio número. A gente está falando de quem? Ao próprio número, o x, né? A gente está falando dele. Então, é igual ao próprio número mais, sinal de mais aqui, 35. Então, tá aí a nossa equaçãozinha. Terminou por aí? Não, porque ele pediu na forma reduzida. Ou seja, vamos juntar os termos semelhantes. E, além disso, tem que estar igual a 0, né? E do jeito que está aqui, não está igual a 0. Então, o que a gente vai fazer? Passar o x e o 35 para o primeiro membro, tá bom? Então, você vai repetir o x ao quadrado, vai repetir o 3x, e aí, ó, você vai passar para o outro lado, mudando a operação, tá bom? Então, aqui ele é mais, e ele vai para lá, menos x. E aqui, como ele está somando, ele vai para o outro lado, subtraindo. E aí, você iguala a 0. Veja que nós temos termos semelhantes, né? Então, vamos juntar. Vai repetir o x ao quadrado, aí você vai fazer essa operação aqui, ó. 3 menos 1 é 2. E aí, repete o menos 35 igual a 0. Então, tá aí a nossa equação reduzida. E aí, depois que monta aqui, ó, fica fácil, né? Talvez você tenha dificuldade para interpretar e passar aqui, ó, da nossa linguagem comum para a linguagem matemática. Mas aí, eu te ajudei e eu tenho certeza que na próxima você vai tirar de letra, belezinha? Vamos para o número 2, pessoal? A número 2 diz o seguinte, escreva na forma de ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0 as seguintes equações. Então, resumindo, ele quer que você escreva na forma reduzida, porque ele vai te dar várias equações que não estão na forma reduzida, e aí você vai fazer isso, tá bom?
Então, veja que na letra A, olha, não está igualado a zero. Tem termos que a gente pode juntar. Então, é isso que nós vamos fazer. Na letra A, você vai repetir o x ao quadrado menos 7. Vai passar o x para o primeiro membro, então ele vai como menos x. E vai passar o mais 5 para o outro lado, então ele vai subtraindo. Vai ficar menos 5, igual a zero. Então, aqui, ó, você pode juntar o menos 7 com o menos 5, tá bom? Aqueles que não é possível juntar, você apenas copia. Então, x ao quadrado menos x. E quando você tem menos 7 com menos 5, é menos 12. Porque devo 7 e devo 5. Igual a zero. Acabou. Então, a letra A tá prontinha para você, ok? Vamos para a letra B. Vamos fazer a mesma coisa. Pegar todo mundo que está no segundo membro e passar para o primeiro membro. Lembrando que tem que trocar a operação, tá bom? Então, repete o x ao quadrado mais 11x. Esse mais 16 vai para lá menos 16x. E o menos 6 vai como mais 6, tá bom? E igual a zero. E aí, nós vamos juntar os termos semelhantes, ó. Nós temos 11x com menos 16x. Então, repete o x ao quadrado, mais 11 com menos 16 é menos 5, tá bom? Menos 5x. Repete o mais 6, igual a zero. Então, tá aí a letra B de bola. Vamos para a letra C? Olha, a letra C, pessoal, apareceu uma coisa que nós chamamos de produto notável. Lembra disso do ano passado? Eu tenho certeza que esse nome você não esqueceu. Pode ser que você não saiba fazer, mas esse nome é conhecido de vocês. No 8º ano foi trabalhado muito produtos notáveis, porque é uma matéria que a gente explora os produtos notáveis, né? É uma série, melhor dizendo. Então, eu não sei se você lembra, assim, muito, assim, forte na sua memória, mas eu posso dar uma refrescada para você. Olha esse primeiro aqui, ó. X mais 1 ao quadrado. Ele é a mesma coisa desse daqui, ó, que eu tenho dois termos somados elevado ao quadrado. Sabe o que é isso? A mais B ao quadrado. Lembrou? Lembrou, sim. E aí a professora falava assim, ó, A mais B ao quadrado é o quê? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Para quem achou que nunca mais ia ver produto notável, eu sinto te informar que ele vai continuar aparecendo na sua vida, tá bom? Então, se você não estava familiarizado com isso, tá aí um refresco aí para a sua memória. E é isso que nós vamos aplicar. Para quem não estiver lembrando, era só fazer o parênteses vezes ele mesmo. E aí você poderia aplicar a distributiva. Mas aí dá mais trabalho. Mas vamos usar aqui, já que eu coloquei uma colinha para vocês, tá bom? Então, vamos resolver o primeiro, ó. Quadrado do primeiro, então, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então, 2 é x, 2x, vezes 1, 2x. E agora o quadrado do segundo, ó, 1 ao quadrado, 1. Esse menos aqui, ó, nós vamos repetir ele. E o resultado deste produto notável, nós vamos colocar dentro do parêntese por causa deste menos aqui, tá bom? Para a gente fazer a regrinha do sinal depois. Se fosse um mais, não ia precisar de parêntese. Mas como é menos, lembra que toda vez que tem menos, todo cuidado é pouco, tá bom? E vamos aplicar a mesma ideia aqui, ó. Quadrado do primeiro. 2 ao quadrado é 4. X ao quadrado, x ao quadrado. Então, 4x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. E leva o x com ele, tá bom? Quadrado do segundo, ó. 3 ao quadrado, 9. E agora você iguala a zero. Vamos tirar esses 3 aqui do parênteses, tá? Então, esse menos vai fazer a regrinha do sinal com os 3, tá bom? Então, vamos repetir aqui, ó, x ao quadrado, mais 2x, mais 1, e vamos lá, ó,
Menos vezes mais, menos 4x2. Menos vezes mais, menos 12x. Menos vezes mais, menos 9, igual a zero. E agora, você vai juntar quem é x ao quadrado com quem é x ao quadrado, quem é x com quem é x e os termos independentes, tá bom? Então, vamos lá? Eu tenho 1 com menos 4, menos 3x2, tá bom? Agora, vamos olhar quem é x, ó. Tenho mais 2 com menos 12, é menos 10, x. Agora, eu tenho mais 1 com menos 9, menos 8, igual a zero. Então, tá aí a nossa equaçãozinha reduzida. Tranquilo? Vamos para a letra D? Olha, a letra D, de novo, apareceu um produto notável e a gente já tem a nossa colinha aqui, né? Só que, olha, veja, aqui era mais e aqui era menos. Não tem problema, porque a ideia é a mesma. Só que aqui é uma diferença ao quadrado. Então, é A menos B ao quadrado. Aí, vocês lembram que só mudava o sinal do meio, tá bom? Mas a fórmula é a mesma. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá bom? Então, vamos lá? Quadrado do primeiro, x ao quadrado. Menos 2 vezes x, 2x vezes 10, menos 20x. Mais o quadrado de 10 é 100. Aqui, pessoal, ó, nós vamos fazer uma distributiva, tá bom? X vezes x e depois x vezes 17. Então, x vezes x, x ao quadrado. Como é mais, não precisa a gente ficar escrevendo dentro do parêntese igual aqui, tá bom? Agora, x vezes 17, 17x. E aí, eu já vou passar o menos 104 para lá, ó, tá bom? Porque ele é positivo, vem para esse lado negativo. E aí, igual a zero. Vamos juntar os termos semelhantes? Olha, um x com outro x ao quadrado, ficaremos com 2x ao quadrado, tá bom? Agora, menos 20x com mais 17, fica menos 3x. E agora, mais 100 com menos 104, menos 4, igual a zero. Então, tá aí a sua equaçãozinha reduzida. Um comentário, professora, se eu não lembrar desse produto notável, você escreve x menos 10 vezes x menos 10, porque o elevado a 2 é ele vezes ele mesmo. E aí você faz a distributiva, tá bom? Não tem problema. Mas se você lembrar, menos conta para você. Na letra E, galerinha, apareceu fração. Então, lembra que toda vez que aparecer fração, você vai ter que tirar MMC, tá bom? Então, nós vamos tirar o MMC de 3 e 6 é o 6, tá bom? E aí, qual que é a regrinha? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, você vai lembrar que aqui debaixo desse x ao quadrado tem 1. Quando ele não tem denominador, não esquece que é 1, tá bom? Então, vamos lá. 6 dividido por 1 é 6. Vezes esse 1zinho aqui que está antes do x, 6. X ao quadrado, tá bom? Não esquece da letrinha. De novo, ó. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 1, 2. E não esquece que é menos. Ok? Agora, vamos lá para o outro lado. 6 dividido por 6 é 1. Vezes 1, 1. X ao quadrado. Tá bom? E aí, depois que você tirou o MMC dos dois lados, você não precisa do seu denominador mais. Então, você vai trabalhar só o seu numerador. E aí, nós vamos organizar, né? Você vai repetir o x, 6x ao quadrado, vai repetir o menos 2. E aí, ó, esse x ao quadrado que é positivo, vai para lá negativo. E aí, você iguala a zero. Não precisa escrever esse 1 aqui, tá? Eu deixei ele aqui, mas não é necessário, tá bom? E agora, nós vamos juntar os termos semelhantes, né? 6 menos 1 é 5. 5x2. E aí, repete o menos 2 igual a zero. Então, tá aí
é uma equação incompleta, porque tem o A e tem o C. Não temos o termo B. Tranquilo, gente? Suave. Deu uma recapitulada? Olha, veja bem que nós estamos num conteúdo novo, mas apareceu conteúdo que a gente já estudou. Apareceu produto notável, apareceu fração, usamos MMC. Então, por isso que a gente fala que a matemática, não adianta você falar, nunca mais eu vou usar tal conteúdo, porque uma coisa puxa a outra, estão atrelados, estão conectados. Então, por isso que é importante você aprender e não decorar, porque uma hora você vai precisar de algum conteúdo, tá bom? Então, vamos para a letra F. Olha, nós vamos tirar o MMC primeiro, e aí de 2, 5, 4 e 10. E aí, como você é uma pessoa muito esperta, você sabe que vai dar 20, né? E aí, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, vamos lá? 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes esse 1 que está na frente do x ao quadrado, 5. E aí, traz o x ao quadrado junto, tá bom? Vamos lá? 20 dividido por 10 é 2. 2 vezes 1, 2. Positivo, tá bom? Sinalzinho acompanha. Agora, vamos para o outro lado? 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes esse 1 que está aqui, 4. E traz o x ao quadrado. 20 dividido por 2 é 10. 10 vezes esse 1 que está aqui na frente do x, 10. E traz o x com ele. Tirou o MMC dos dois lados, pode desconsiderar o denominador e agora você vai trabalhar só o numerador. Aí, leva todo mundo para o primeiro membro e iguala a 0, tá bom? Então, você vai repetir o 5x ao quadrado mais 2x. Esse mais 4 vai para lá menos 4x ao quadrado. E esse mais 10 vai para lá como menos 10x. Igual a 0. Ah, professora, eu já podia passar para o outro lado e já fazer na conta direto? Pode. Se você tem essa facilidade, o quanto você simplificar para você, melhor, né? Então, nós vamos juntar esse 5 com esse menos 4, tá? Então, 5 menos 4 é 1. 1x ao quadrado ou apenas x ao quadrado. E aí, esses dois não são semelhantes. Então, você apenas escreve menos 10x mais 2 igual a 0. Ah, professora, eu poderia escrever o mais 2 aqui primeiro e depois o menos 10? Pode, a ordem não importa. Eu apenas quis escrever na ordem, mas não importa, tá bom? Não tem problema. Tranquilo? Deu uma respirada aí? Podemos ir para a letra G? Olha, a letra G, pessoal, é o seguinte. É uma equação em que apresenta uma variável no denominador. E aí vocês vão lembrar também do ano passado, quando se trabalha frações algébricas. Lembra que toda vez que você tiver uma incógnita no seu denominador, você tem que escrever a condição, né? Porque olha só, isso aqui é uma condição, que o x não pode ser igual a 2. Por quê? Porque se ele for igual a 2, zera o seu denominador, ó. 2 menos 2, zerou. E aí não existe fração com denominador zero. Então, é por isso que ele escreveu essa informaçãozinha aqui para você, tá bom? É uma condição para o seu denominador. Professora, isso vai interferir na hora da gente resolver? Não, mas é uma condição de existência dessa fração, tá bom? Então, vamos lá? Aqui, pessoal, nós vamos lembrar o seguinte. Olha, não precisa você tirar o MMC. Você vai lembrar o seguinte, como não tem nenhum denominador aqui, então vai facilitar o nosso trabalho. E aqui existe apenas uma fração. Quando isso acontecer, você pode fazer o seguinte, ó. Quem está dividindo vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Então, nós vamos pegar esse carinha e ele vai multiplicar todo mundo, tanto o x quanto o mais 6. Então, nós vamos usar esse recurso. Lembra lá das equações do primeiro grau? Quem divide, passa para o outro lado, multiplicando. É isso que nós vamos fazer.
Então, vai ficar o x mais 6, e aí que vai multiplicar esse x menos 2 que passou lá para o outro lado, multiplicando, tá bom? E quem que ficou lá do outro lado? O 4x. Agora, facilitou o nosso trabalho. Não precisa de MMC, mas nós vamos fazer a operação, a propriedade, né? Nós vamos aplicar a propriedade distributiva, porque, olha, lembra que eu tenho uma soma que multiplica um parêntese. Então, todo mundo aqui de fora tem que multiplicar os dois lá de dentro. Não é apenas só o 6, tá bom? O x também tem que multiplicar. Então, vamos lá? X vezes x, x ao quadrado. Agora, esse x tem que multiplicar o menos 2. X vezes menos 2, menos 2x. Agora, nós vamos fazer o mesmo processo para o 6. 6 vezes x, 6x. E 6 vezes menos 2, menos 12. E aí, já vamos pegar esse 4 aqui, ó, e passar para o outro lado, ó. Ele passa para o outro lado, negativo, tá bom? Para a gente já agilizar o processo. Igual a 0. Aí, feito isso, você vai juntar aqueles termos que são semelhantes. O x ao quadrado só tem ele, então você vai repetir. Agora, presta atenção, ó. Todos esses que eu grifei aqui de azul são semelhantes. Então, ó, menos 2 com mais 6 é mais 4, certo? Mais 4 com menos 4, zerou. Então, não tem x, zerou, tá bom? Sobrou o quê? O menos 12, igual a 0. Então, tá aí. E é uma equação incompleta, porque não tem o termo b, o coeficiente b. Belezinha, pessoal? Então, vamos para a letra H. Olha, a H, pessoal, tem uma fração de cada lado e temos variável no nosso denominador. Então, aqui nós temos frações algébricas. E aí, ele colocou também uma condição aqui para o denominador. Aqui não pode ser menos 3, ó, porque se for menos 3 com mais 3, zerou. Então, não pode. Por isso que o x tem que ser diferente de menos 3. E aqui, o x tem que ser diferente de 3 positivo, porque 3 menos 3 é igual a 0. Então, o seu denominador ia zerar e não pode. Então, a única condição, o x pode ser qualquer número, só não pode ser esses dois. Tranquilo? E aí, nós vamos lembrar também de uma coisinha que a gente fazia lá no 7º ano. Não sei se no 8º vocês fizeram, mas no 7º eu tenho certeza que nós fizemos isso. Quando você tem uma fração de um lado e uma só do outro lado, você pode multiplicar cruzado. Lembram disso? Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Não precisa de MMC. Nós vamos multiplicar cruzado. Isso só acontece quando temos uma fração de um lado e uma do outro lado. Tá bom? Então, vamos lá? Primeiro, nós vamos fazer esse vezes esse. Podia ser esse vezes esse primeiro, tanto faz. Bom, a ordem não importa. Então, vamos lá? 2x que multiplica x mais 3. E a mesma coisa nós vamos fazer, ó. X menos 3, que vai multiplicar x mais 1. A ordem não importa aqui também, porque é vezes. A ordem dos fatores não altera o seu produto. Então, feito isso, agora nós vamos usar a propriedade distributiva, ó. O 2x vai multiplicar o x e depois vai multiplicar o 3. 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes 3, 6x. Agora, nós vamos fazer aqui, vai dar 4 termos, né? Porque 2 vezes esse aqui e os 2 vezes este daqui. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Agora, vamos fazer a mesma coisa para o 1, ó. 1 vezes x, x. E 1 vezes menos 3, menos 3. Agora, você vai pegar todos esses termos aqui e passar para o outro lado, mudando a operação, tá bom? Então, 2x ao quadrado mais 6x. Esse aqui que era positivo vai negativo. Esse que é negativo vai positivo. Esse que é positivo vai para o outro lado negativo.
E esse que é negativo vai positivo. Não ficou nada, então igual a 0. Vamos juntar os termos semelhantes? Ó, 2 menos 1 é 1x ao quadrado. O 1 não precisa escrever. Se você escrever, não está errado, tá bom? Vamos juntar os que é só x. Coloquei de verdinho aqui, ó. 6 com mais 3 é 9. 9 menos 1, 8. 8x. O 3, ele sobrou sozinho, igual a 0. Então, tá aí a nossa fração, a nossa equação, na forma reduzida. E é uma equação completa, né, galerinha? Que o A é 1, o B é 8 e o C é igual a 3. E aí, gente, tranquilo? O que vocês acharam até agora? Fácil, tá difícil? Ai, professora, é muita coisa. Não esquenta, porque para tudo tem um jeito. Gente, na letra I tem um caso bem especial, tá? Também estamos no campo das frações algébricas, porque tem variável no denominador. Nós temos uma soma de frações algébricas e veja que tem alguma coisa bem conhecida da gente. Olha para você ver. No 8º ano, quando se trabalha as frações algébricas, a gente trabalha também a fatoração. Lembra que foi ensinado para vocês fatorar um binômio, um polinômio, fatorar um trinômio? Lembram disso? Se você pegar seu caderno, eu tenho certeza que você vai achar. Então, para a gente tirar o MMC, lembra que o MMC tem que ter algo comum, né? É os comuns e não comuns com maior expoente. E aí, olha, aqui eu tenho x menos 1 e aqui eu tenho x mais 1. Quando eu olho para esse binômio, olha, isso é um binômio. Isso aqui remete a uma diferença de 2 quadrados. Olha, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Por quê? O 1, se eu colocar 1 ao quadrado, não está alterando o resultado. 1 ao quadrado é o mesmo que 1. Então, se eu colocar 1 elevado a 2 aqui, ó, vai ficar igualzinho isso aqui, ó. A ao quadrado menos b ao quadrado. E o que isso gera na forma fatorada? A mais b vezes a menos b. Então, é isso que nós vamos escrever aqui, ó. Ao invés de deixar assim, nós vamos escrever raiz do primeiro e a raiz do segundo. Quem é A e B? É as raízes, tá bom? Então, nós vamos escrever assim, ó. E vocês vão entender por quê. Então, ao invés de eu escrever assim, eu escrevi, ó. O A é a raiz do primeiro. Então, x ao quadrado, a raiz dele é x. E a raiz de 1 é 1, tá bom? Então, vai ficar x mais 1 vezes x menos 1. E veja que os outros eu não alterei nada, ó. Tá tudo igualzinho. Por que eu escrevi assim? Pra gente tirar o MMC e vai ficar mais fácil. Lembra que o MMC, a gente pega tudo que é comum e aquilo que não é comum. Tá vendo que o x menos 1 aparece aqui? Tá vendo que o x mais 1 aparece aqui também? Então, significa que o MMC vai ser esse carinha aqui, ó. Então, ele vai ser o MMC de todo mundo, ó. Então, o nosso MMC está prontinho. Por isso que a gente fatora os binômios, os trinômios, para facilitar o nosso MMC. Tá bom? Então, talvez na letra I, a dificuldade pode ser que seja essa. Na hora de tirar o MMC, você lembrar disso daqui. Mas aí, como você agora é uma pessoa esperta, você lembrou, tá bom? E aí, o que nós vamos fazer? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, ó, esse daqui tá aqui. Então, eles são iguais, ó. É como se você cortasse, ó. Cortou, cortou. Quem que sobrou? X mais 1. X mais 1 que multiplica x. Porque você não divide e depois multiplica, ó. Esse dividido por esse, ó, cortou os iguais. Sobrou esse. Esse vezes o numerador. Então, vai ficar assim, ó, o x que multiplica o x mais 1. Agora, vamos para esse aqui, ó. Quem é igual? Este com esse aqui, ó. Esse cortou com esse. Sobrou x menos 1, que vai multiplicar 1.
Então, é igual a ele mesmo, né? Então, o mais x menos 1, tá bom? Agora, vamos, olha, são iguais, ó. Então, isso dividido por ele mesmo é igual a 1. 1 vezes o numerador vai ser igual a ele mesmo, tá bom? Tirou o MMC, não precisa do denominador mais. Então, vamos trabalhar só o nosso numerador, tá bom? E aí, nós vamos usar a distributiva, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, x. Agora, repete isso aqui, né? E vamos já trazer esse pessoal para o primeiro membro, ó. O mais x vem menos x. O menos 3x ao quadrado vem mais 3x ao quadrado. Ficou alguma coisa lá? Não. Então, igual a zero. Agora, você vai juntar os termos semelhantes, tá bom? Então, ó, 1 com mais 3 é 4x ao quadrado. Agora, veja aqui. Você tem o mais x com menos x aqui. Então, zerou, né? Mais 1 com menos 1, zerou. Só que sobrou esse aqui, ó. Então, coloca ele aqui. E agora, sobrou o menos 1, se você repete, igual a zero. Então, tá aí a nossa equação na forma reduzida. Não precisa preocupar, não fica desesperado. Ai, que difícil, essas que apareceram letras no denominador. Não se desespere, porque aos poucos nós vamos praticar, nós vamos recapitular, e aí quando você menos esperar, você já superou essa dificuldade. Tranquilo? Respira, toma uma água e agora, número 3, a última da página 91. Ela diz o seguinte: a medida do lado de um quadrado é expressa por 3x menos 1 centímetro. E a área deste quadrado é 64 centímetros ao quadrado. Aí perguntou, qual é a equação do segundo grau escrita na forma reduzida que pode se obter com esses dados? Então, nós vamos reunir esses dados, formar uma equação, resolver assim, juntando os termos semelhantes, para deixar na forma reduzida, tá bom? Então, a primeira coisa é, se é um quadrado, ele falou que o lado mede 3x menos 1, tá? Então, significa que aqui é 3x menos 1, aqui também e aqui também. Os 4 lados são iguais, tá bom? Mas eu escrevi uma vez só. E ele disse que a área é 64 centímetros ao quadrado. E aí, nós sabemos que a área de um quadrado, como que a gente calcula? Lado vezes lado, ou L ao quadrado, tanto faz. Partindo dessa informação, o que nós vamos substituir? O que ele deu para nós? Ó, ele disse que a área é 64. Então, nesse lugar aqui, você vai substituir pela informação que ele te deu. Então, ó, o que você tinha que lembrar é a fórmula da área de um quadrado. A partir disso, você substitui as informações que ele te deu, tá bom? Beleza. O lado, ele já te deu também, que é 3x menos 1. É lado vezes lado. Então, 3x menos 1 vezes 3x menos 1. Agora, nós vamos resolver isso daqui, tá bom? E aí, gente, ao invés, quem quiser, tá bom? É uma opção. Quem quiser, ao invés de escrever o parênteses 2 vezes, pode escrever ele assim, ó. L elevado ao quadrado, porque seria L ao quadrado. Eu vou preferir escrever assim, porque facilita o nosso cálculo. Mas quem quiser fazer aqui, ó, distributiva, ó, e depois 1 vezes os 2 e o 3x vezes os 2, tanto faz. Mas eu vou preferir, ao invés de L vezes L, L ao quadrado, tá bom? Para que eu fiz isso? Para dar uma recapitulada de novo com vocês sobre isso daqui, ó. É um produto notável que a gente viu nas questões anteriores. É o mesmo que A menos B ao quadrado. Tem que mudar o sinal aqui, ó, para vocês. É menos. Tá bom? Então, é a mesma coisa aqui, ó.
do A menos B ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá bom? Então, vamos partir disso. Repete o 64, e aí nós vamos resolver. Quadrado do primeiro, 3 ao quadrado, 9. X ao quadrado, então vai ficar 9x ao quadrado. Menos 2 vezes 3, 6. Vezes x, 6x, tá? 2 vezes 3, 6. Vezes 1, 6. E leva o x junto. E agora mais o quadrado do segundo. 1 ao quadrado é 1, tá bom? E aí, o que você vai fazer? Você pode pegar os 3 e passar para o primeiro membro, ou, como aqui só tem 1, é mais fácil você pegar esse 1 e levar para o outro lado. Como é uma igualdade, pessoal, a igualdade te permite isso. Ou você pega todo mundo da direita e leva para a esquerda, ou você pega o pessoal da esquerda e leva para a direita. Então, a igualdade permite isso, tá bom? E aí, significa que aqui ficou 0. Então, ficou assim, ó. O 9x ao quadrado, menos 6x, o mais 1, e peguei o 64 e levei para o outro lado. Então, ficou menos 64. E aí, igual a 0. O 0 ia ficar aqui na frente, ó, 0 igual a isso, ou eu posso colocar ele depois. Fica melhor escrito assim, né, do que ele aqui na frente, tá bom? Então, não se esqueça, a igualdade permite você fazer isso. Vamos juntar os semelhantes, que é o 1 com o menos 64. Então, ficou 9x ao quadrado, menos 6x, menos 63, porque 1 menos 64 é menos 63, igual a 0. Se você perceber, no gabarito não tem essa resposta, né? No gabarito lá do livro. O que o livro fez? E é uma coisa que vocês têm que passar, ter hábito a fazer isso. Porque às vezes você resolve uma questão, aí vamos supor que ela é de marcar, e não tem essa opção. Aí você fica, nossa, eu fiz alguma coisa errada. Calma, analisa os resultados que você tem e veja, olha só, passe a pegar esse hábito. Repare no número 9, no 6 e no 63. Eles são múltiplos. Múltiplos de qual número, professora? Múltiplos de 3. Olha, o 9 dá para dividir por 3. O 6 dá para dividir por 3 e o 63 também dá para dividir por 3. Então, quando isso acontece, você pode dividir todo mundo por 3. Sabe onde que vocês praticavam muito isso? No sistema de equação. Lembra no passado, nos sistemas de equações? Provavelmente, em algumas atividades, vocês simplificavam dessa forma. Dividiam alguma delas para achar termos para vocês cancelarem, lembra? Mas se não lembra, se pegar o caderno, você vai lembrar. Se tiver boa vontade, você vai lembrar. Então, pode acontecer isso, tá bom? Do gabarito, nas alternativas, ele fazer isso. O aluno achar que não achou a resposta, mas na verdade, era só ele dividir por algum número. E no nosso caso aqui, nós vamos dividir por 3, tá bom? E aí tem que ser todo mundo, não é só um. Todos os elementos, eles têm que ser divisíveis pelo mesmo número. É igual simplificar a fração, em cima e embaixo, pelo mesmo número, tá bom? Então, vamos lá? 9 dividido por 3, 3, x ao quadrado. 6 dividido por 3, 2, então vai dar menos 2x. E 63 dividido por 3 é 21, então menos 21, igual a 0. Porque 0 dividido por 3 é 0, né? Então, por isso que deu 3x ao quadrado menos 2x menos 21 igual a 0. Então, tá vendo? Não é que você fez errado. Você tinha que ter a maldade, vamos dizer assim, né? Ter a esperteza de saber que os coeficientes eram múltiplos de 3, tá bom? Então, tá aí o nosso exercício todo corrigido. Eu espero que eu tenha conseguido aí tirar as suas dúvidas. Então é isso, pessoal.
pessoal, nós terminamos por aqui a nossa correção. Se por um acaso você ainda ficou com dúvida em determinadas letras, em determinado número, você pode me perguntar, pode pedir a sua representante para me perguntar. O que eu não quero é que você fique com dúvida, tá bom? E aí, nos vemos no nosso próximo vídeo, que é sobre resolução das equações do segundo grau. Então, ó, um beijo para vocês, fiquem com Deus, fiquem em casa, se cuidem e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!